Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do OncoCast, que é o podcast oficial do Instituto Angolano contra o Câncer. Hoje eu tenho a honra de entrevistar 4 convidados especiais e hoje iremos falar de como lidar com o diagnóstico de câncer. Eu tenho comigo do meu lado direito a doutora Esmeralda Chilembo, ela que é enfermeira, especialista em cirurgia oncológica e diretora de enfermagem do Instituto Angolano contra o Câncer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor. A caríssima doutora Elnete Beng, ela que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutor Elder Yannick, ele que é especialista em radio-oncologia e docente universitário. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Humberto. Doutora Paula Costa, ela que é especialista em oncologia clínica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Primeiramente, agradecer aos meus convidados pelo tempo que tiveram de cá estar para discutirmos uma temática muito importante, que é como lidar com o diagnóstico de câncer. Doutora Paula Costa, o diagnóstico de câncer significa o fim da vida de uma pessoa? Não. O diagnóstico de câncer significa uma nova fase na vida do paciente, na vida da família e do médico. Cada paciente é um tratamento individualizado, cada paciente é um ser único para cada médico. E se significasse o final de vida, provavelmente não existiriam oncologistas clínicos. Com certeza. Daí a grande responsabilidade dos profissionais de saúde em passar a informação, né? Porque o câncer é uma patologia que deve ser tida em conta e a importância dos profissionais de saúde em passar a informação correta para a população muda e de que maneira a percepção que as pessoas têm em relação à doença. Caríssima doutora Elnete Beng, como tem sido a questão de lidar com os pacientes com patologia oncológica? É difícil lidar com os pacientes? Bom, é difícil, sim, porque quando o paciente recebe o diagnóstico, a primeira ideia que surge é que eu tenho pouco tempo de vida. É que daqui a pouco eu vou morrer, vou deixar meus filhos, vou deixar minha família. Então, tem sido difícil, mas por meio do acompanhamento psicológico, nós temos conseguido ajudar os pacientes a poderem encarar melhor essa fase da sua vida e a poderem ter qualidade de vida apesar do diagnóstico de câncer. Doutor Elder, o câncer é uma patologia que advém de vários fatores de riscos. Fatores estes divididos em fatores modificáveis e não modificáveis. Como oncorradioterapeuta, radio-oncologista, qual é a importância da prevenção para os pacientes ou para a comunidade em geral? Primeiramente, agradecer o convite e saudar todos os colegas do painel. A prevenção, a gente sabe, né, desde o começo da medicina, que é a vertente que a gente tem que começar. Não é? Prevenir é menos custoso do que tratar. Isso aqui é inequívoco. Então, a prevenção começa na comunicação, na comunidade, na assistência primária. Temos que informar aquela população que está mais longínqua. Temos que criar métodos de chamar a atenção sobre o diagnóstico precoce. Sabemos que o diagnóstico precoce melhora o prognóstico do paciente. Então, eu acredito que a prevenção seria a nossa principal arma no tratamento ou no combate em geral do câncer. Doutora Esmeralda, como tem sido lidar com os pacientes e com os familiares? Porque ter alguém em situação difícil
torna difícil a atuação do profissional quando não há uma colaboração dos parentes e do paciente, por ser uma entidade nova, uma realidade que o pessoal não está acostumado a viver. Como tem sido essa tarefa de chefiar a enfermagem no instituto e lidar com os parentes e os pacientes? Obrigada pela palavra. É para dizer que não tem sido fácil, né? Uma vez que o câncer não é só o paciente, mas também envolve a família. Então, desde a primeira altura que é diagnosticado um paciente com câncer, automaticamente tem que se envolver a família. Só assim nós podemos caminhar juntos, porque afinal de contas o câncer tem outros efeitos colaterais, não só o tratamento clínico, mas após o diagnóstico, na caminhada, existem outros fatores que façam com que a família também envolva-se, porque senão será novidade, eles não vão colaborar com esta situação e empurram tudo isto só para o profissional de saúde, que são os enfermeiros e os médicos. Então, câncer também é envolvimento da família. É muito importante que a família também se envolva. Doutora Eunete, é importante nesse momento que o paciente e os seus familiares tenham um acompanhamento psicológico, né? Aquele apoio emocional, porque tudo é coordenado pelo emocional, né? Se o emocional estiver desapontado, estiver descoordenado, o organismo não segura. Como tem sido essa realidade? Passar aquele apoio emocional para o doente que está ali já pensando que é o fim da sua vida. Bom, o diagnóstico de câncer, como estamos aqui já a abordar, não é um diagnóstico fácil de se receber. E claro, gera muita incerteza, gera medos, tanto ao paciente como os seus familiares. Pode causar angústias, ansiedade. Então, por meio de estratégias, psicoterapias, nós conseguimos orientar tanto os familiares quanto aos pacientes para poderem lidar melhor com a doença. Doutora Paula, o que fazer depois do paciente receber o diagnóstico de câncer? Recebi o meu diagnóstico de câncer. Tudo bem, daqui a pouco vou morrer, acabou tudo, o que eu programei para o próximo ano termina. Isso é verdade? Qual é o próximo passo? Antes de chegar ao próximo passo, precisamos saber como comunicar. Com certeza. Existe o protocolo SPIKE, que é uma metodologia de comunicação para pacientes em diferentes situações, composta por 6 passos, 6 pontos importantíssimos. Tem que preparar o paciente, tem que saber o quanto o paciente sabe, perceber o quanto o paciente e familiar sabem sobre a situação, saber falar, dizer o diagnóstico de forma clara, perceber o quanto eles entenderam, ou seja, acolher as emoções do paciente e da família e preparar estratégias. Parte da dificuldade que os pacientes e familiares têm na aceitação da doença tem a ver com a comunicação. Diagnósticos mal comunicados, associado aos mitos, às crenças culturais, tem dificultado muito o tratamento. Primeiro, preparar o ambiente. Precisamos preparar o ambiente, tem que ser numa sala, tem que perguntar ao paciente por que acha que fez aqueles exames, tudo isso. Não é uma coisa de chegar e dizer na latação, tem que respeitar os 6 pontos. Protocolo SPIKE modificado é base em qualquer lugar, não só em oncologia, em qualquer em qualquer parte da medicina que precisa se comunicar. Nós precisamos frequentemente comunicar, dar as más notícias. Se nós não temos preparação, nós vamos traumatizar as pessoas a quem comunicamos. Agora, tendo a aceitação
As pessoas dizem que não é fácil ouvir o resultado, saber que tem câncer, mas também não é fácil comunicar. Não é fácil para o profissional dizer que tu tens um câncer, que tu estás numa fase terminal, que tu estás em cuidados paliativos. Não é. Então, depois da comunicação, depois de acolhermos as emoções, é importante explicar estratégias, o que é que pode ser feito no seu caso, o que é que precisa fazer para começar e convencer, não só convencer, dar a conhecer o paciente tudo o que tem disponível de tratamento, os efeitos colaterais. É importante o paciente saber o que vai fazer, por que é que vai fazer e por que é que não vai fazer, porque nem todos os pacientes aceitam fazer o tratamento e ninguém é obrigado a fazer, porque parte-se de um princípio que um paciente adulto, pelo menos em oncologia clínica, acredito que em oncopediatria os pais também têm a oportunidade de dizer se querem ou não fazer o tratamento. Então, respeitar a decisão do paciente e familiares, principalmente do paciente, porque o nosso foco é É o o paciente e a família, não a família e o paciente. Então, o paciente sempre em primeiro lugar. Com Exato. certeza. Então, daí a grande importância da comunicação, né? Comunicação é o ponto principal para a informação correta. Doutor Helder, já comunicamos o paciente. Quais são os próximos passos? Qual é o próximo passo do que o paciente adotará? Ah, tem um câncer, e agora? O que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço, né? Essa é uma pergunta interessante. Vai depender do câncer, não é? Primeiramente, já comunicamos que o paciente tem um diagnóstico histológico de câncer, certo? Posteriormente, vamos fazer um estadiamento, que é nada mais do que avaliar se a doença não está naquele local. Por exemplo, um câncer de mama, que geralmente pode metastarizar para osso, para pulmão, sistema nervoso central, fígado. Temos que fazer tomografias seriadas, né? Do tórax, do abdômen, da pelve, dependendo do câncer, para estadiar esse paciente. Posteriormente, vem as estratégias terapêuticas. Um câncer de reto, inicialmente localmente avançado, não vai partir para uma cirurgia upfront, vai fazer um tratamento neoadjuvante. Mas isso tudo discutido em tumor boards, multidisciplinar. Tem que ter um oncologista, o radio-oncologista, o cirurgião, o fisioterapeuta, a enfermagem, o psicólogo, ou seja, toda a equipa multidisciplinar nessa mesma discussão para posteriormente decidir qual seria a melhor estratégia de tratamento para esse paciente. Então é importante que o paciente compreenda que nem toda patologia oncológica, o esquema é igual para todo mundo. Eu tenho um câncer de mama, eu tenho de fazer primeiro radioterapia, ou eu tenho de correr logo para a cirurgia, tenho de operar já. Então, primeiramente o paciente precisa ser estadiado, né, e dar sequência com o tratamento. Como tem sido a tua experiência em relação ao caso de lidar com pacientes com patologia oncológica? Tem sido difícil? Tem sido fácil? Como é que é a tua experiência? Bem, minha curta experiência, né? Vamos assim dizer, né? Eu sou recém-formado, né? Mas eu vou muito a concordar com os colegas que disseram que é realmente difícil. A carga emocional, tanto para o profissional de saúde, tanto para o paciente, é brutal, né? Mas a gente tem dado o nosso melhor no sentido de causar menos impacto negativo no cotidiano desse paciente, agindo com humanidade principalmente, e no nosso contexto, né, de recursos limitados, fazer o que a gente consegue dar de melhor com base em toda a evidência disponível. Doutora Esmeralda, então, o papel da enfermagem no cuidado do paciente com câncer? O enfermeiro tem um papel muito importante para o paciente com câncer, porque, afinal de contas, o paciente nasce com o enfermeiro e morre à beira do enfermeiro. Então, é um papel muito importante porque nós precisamos orientar todos aqueles efeitos colaterais que ele, né, acontece após a quimioterapia, após a radioterapia. Então, o enfermeiro tem que estar ali preparado para orientar, porque tem os efeitos colaterais como as náuseas, né, vômitos, fatigas. E quando ele chega, o primeiro impacto, às vezes nem vai perguntar ao médico, mas quando chegar à sala vai dizer: olha, ontem eu passei muito mal, vomitei muito.
Então, nós temos que estar preparados para orientar a ele que isto é um dos efeitos colaterais da quimioterapia, né? E orientar as etapas que ele tem que hidratar, ele tem que beber, mesmo não querendo vomitar, mas tem que estar sempre a colocar líquidos para não desidratar, porque depois automaticamente ele fica imunodeprimido, né? E não poderá complicar também o próximo tratamento. Então, nós temos que estar aí a orientar devidamente para que ele consiga completar o seu tratamento. Então, nós enfermeiros temos que estar preparados a tudo. Então, é importante que o enfermeiro que lida com pacientes oncológicos tenha formação em oncologia. É primordial, Com certeza. porque sem conhecimento você não consegue orientar ninguém. Então, primeiro você que tem que ter o conhecimento para depois passar esse conhecimento e orientar o paciente. Infelizmente, cá no nosso país, né, a formação oncológica só está a se expandir a enfermagem recentemente. Só para dizer ao doutor que eu sou enfermeira oncológica cá no Instituto Angolano contra o Câncer há mais de 20 anos e que só me especializei há 2 anos para cá. Mas especialidade de estudar, mas eu consegui ganhar especialidade com os médicos especialistas. Então, quando você tem vontade, consegue alcançar e entender o que é que você está a fazer. Essa é a primeira coisa. Muitas das vezes a gente diz, não, eu não sou especialista, mas eu cuido do doente oncológico. Só o facto de nós trabalharmos em oncologia, praticamente nós já somos especialistas. Porque a oncologia é especialidade. Com certeza. Porque é um misto de várias especialidades, porque o paciente com patologia oncológica pode ser um paciente que vem da ortopedia, um paciente que vem da cirurgia, um paciente que vem da pediatria, um paciente que vem da psiquiatria. Então, a aquisição de conhecimento é feita com a vivência, não é? Então é importante isso. Doutora Paula, o câncer é transmissível? É uma pergunta caricata que eu faço. Porque é o seguinte, é importante que a população esteja informada e não existe algum lugar melhor para se informar, senão com aqueles que lidam todos os dias com pacientes com câncer. Doutora Paula, qualidade de oncologista clínica, gostaria que dissesse algumas informações, alguns esclarecimentos para a população em relação ao câncer, porque existe tanto tabu quando se fala de câncer ainda, infelizmente. Fulano tem câncer, esse vai morrer já daqui a pouco. Por quê? Por que investir nisso? Não. O paciente com câncer é amor de alguém, é pai de alguém, é mãe de alguém, O que é que tem a dizer a respeito disso, doutora Paula? Primeiro, câncer não é transmissível. O câncer é uma doença que ocorre por mutação genética. Qualquer um de nós que tenha células, ou todo ser humano tem célula, inclusive os animais, está suscetível de contrair um câncer. Alguns são mais propensos a alguns fatores de risco, como idade, que é para a maior parte dos cânceres, câncer de mama, câncer do colo do útero. Um exemplo claro é que o câncer do colo do útero é causado pelo vírus do HPV. O vírus do HPV que não tratado e que muitas vezes tem subtipos específicos que causam o câncer. O câncer da mama, existem algumas síndromes familiares hereditárias, como síndrome de Lynch, que pode causar em algumas famílias vários tipos de câncer, não especificamente um câncer da mama que toda a gente tem. Vai causar câncer de mama, câncer de ovário, câncer da cavidade oral. Então, tem alguma mutação genética, algumas famílias que possuem mutações genéticas que favorecem os cânceres de determinados tipos. Mas o câncer por si só não é transmissível, tá? Câncer não é uma sarna, uma escabiose, não é sarna, que vai passar, que vou encostar, vai passar, não é uma herpes labial que com contacto vai passar. Não, é uma doença um pouquinho mais complexa. E sim,
o paciente não é só o paciente, é o amor de alguém. Uhum. O que às vezes os pacientes e os familiares esquecem é que o médico, o enfermeiro, ou seja, o profissional de saúde, também é amor de alguém. Nós precisamos ter empatia e ser empáticos. Nós não podemos esperar que os outros tenham empatia pelas nossas situações e nós não termos empatia com os outros. Isso é uma questão quando se fala, principalmente quando se fala de humanização, as pessoas viram-se muito para a oncologia, que os médicos não são humanos, são frios. Não. Nós aprendemos a desenvolver uma capacidade de proteção para nós mesmos, porque a oncologia tem muita carga emocional. A oncologia não é não, sem desmerecer todas as outras especialidades médicas, a oncologia tem uma carga emocional terrível. Se as pessoas pudessem entrar na cabeça do enfermeiro, de um psicólogo, de um médico oncologista, acho que desistiriam. Seria um labirinto de emoções. Cada paciente tem uma história diferente, cada paciente desperta em nós uma emoção. Perder um paciente é sempre difícil. Perder um paciente na oncologia é terrível. Então, não é transmissível. O que nós precisamos são estratégias para expandir o conhecimento sobre o câncer, porque é uma situação, é um problema de saúde pública. Câncer a nível mundial, câncer é um problema de saúde pública que precisa ser divulgado. Não podemos esperar o Outubro Rosa, o Novembro Azul ou uma outra instituição no mês de março falar do câncer do colo do útero, porque é o mês da conscientização do câncer do colo do útero. Não, nós precisamos falar de câncer todos os dias, todos os meses, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Existem cânceres infantis, existem vários N tipos de câncer que as pessoas precisam ter conhecimento para poder se cuidar. Daí não existia um melhor lugar para se falar de câncer do que o Oncocast, né? Não, porque o pessoal lida com patologia oncológica todos os dias. Então, se existe algum lugar direcionado para se discutir patologia oncológica, é o Oncocast. Dr. Helder, eu volto a tocar no assunto relacionado à população. Infelizmente, a população leiga e quiçá alguns profissionais também têm em mente de que o paciente com câncer não deve ser operado. Fulano tem câncer maligno, é assim que a população diz, tem câncer maligno, não pode ser operado. Ei, não podem tocar lá, não pode operar. Dr. Helder, o que é que tem a dizer acerca disto? Primeiro, contextualizar, não é? Existem tumores benignos e tumores malignos. Tumores malignos são os cânceres. Quando se fala tumor maligno, é sinônimo de câncer. Isso é o mais importante. E a estratégia, não é, em relação à cirurgia e as outras estratégias terapêuticas vai depender de qual tipo de câncer e, como a gente falou anteriormente, o estadiamento. Naqueles cânceres mais iniciais, como o câncer de mama, por exemplo, que você pode fazer uma cirurgia upfront, sem fazer uma quimioterapia, cujo objetivo às vezes é diminuir o tumor, você pode fazer uma cirurgia e posteriormente o paciente, dependendo dos achados histopatológicos, avaliar uma outra estratégia, uma quimioterapia, uma radioterapia, dependendo se for uma mastectomia, uma cirurgia conservadora. Então, no nosso arsenal de tratamento do câncer, a cirurgia é um pilar inequívoco, assim como é a quimioterapia, assim como é a radioterapia e as outras terapias sistêmicas, né? Refiro-me aqui à imunoterapia, terapias-alvos e por aí fora. Não necessariamente que todo doente deverá ser operado de primeira linha, né? Obrigatoriamente operado. E também, né, conforme o Dr. Helder disse, que é importante compreender que existem tumores benignos e malignos, né? E todo paciente que tenha o diagnóstico de alguma patologia oncológica é importante seguir
como é que eu diria, a orientação médica, o que é que deve deixar de fazer, e discutir proposta terapêutica com a equipe médica em relação à sua situação. Doutora Leonete, se é difícil para o paciente e seus familiares, como é para os profissionais? Vocês, como psicólogos, têm uma tarefa muito grande: lidar com o paciente, lidar com os familiares e lidar com os colegas, não é? Porque quando se perde um paciente, nós compreendemos que esta pessoa deixa de fazer o que fazia, deixa de sustentar uma determinada família, e obviamente que os profissionais são humanos, têm sentimentos. Como tem sido lidar com os colegas? Isso é na fase inicial, né? Geralmente os mais novos. Como tem sido lidar com os colegas que perdem os seus pacientes em algum momento? Bom, nós cremos que em todo momento é difícil, independentemente se o profissional é novo ou já tem alguns anos de trabalho. Bom, é difícil porque eu acredito que todo médico gostaria de ver o seu paciente curado, Com certeza. né? Ou que vivesse mais tempo. Então, nós acreditamos que acaba gerando uma certa frustração quando, se calhar, o plano ou o tratamento, o paciente não respondeu da melhor forma possível e ele acaba, infelizmente, por ir a óbito. Com certeza. Então, sim, gera muita frustração, né? A ponto de, às vezes, o próprio profissional pensar em trocar, né, de área. Profissão. De área, se calhar não continuar na área de oncologia ou ir para uma outra área. Ok. Mas nós aconselhamos sempre aos profissionais, por exemplo, aqueles que chegam até nós, a procurarem ajuda também psicológica. Com certeza. Sim, que infelizmente não temos tido muito sucesso porque poucos procuram ajuda de um psicólogo. E nós dizemos sempre, pode não ser aqui, porque pronto, nós nos conhecemos e isso pode causar barreira, mas pode-se, por exemplo, procurar nos outros hospitais e ter mesmo consultas de psicologia. Por exemplo, nós os psicólogos também temos consultas, fizemos psicoterapias, porque assim, a carga emocional é muito grande, nós lidamos com a carga emocional dos outros. Imagine todo dia a ouvir a situação dos outros. Então, como é que nós ficamos? O pessoal, é que nem o que o pessoal diz. Ele é psicólogo, como é que vai se consultar com outro psicólogo também? Idêntico aos médicos. Médico não fica doente, enfermeiro não fica doente. Como é que ele se estiver doente, vai se tratar sozinho? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós precisamos fazer, sim, psicoterapia. Precisamos também tirar, porque é importante tirar aquilo que nos aflige, porque nós vivemos na primeira pessoa a emoção do outro. Imagine, numa consulta o paciente entra e ele vai ficar uns 15 minutos a chorar. E nós ficamos ali com ele. Vamos ter que acolher, vamos ouvir. Então, não é fácil para nós. Então, precisamos também, volta e meia, fazemos consultas, sim, com os nossos colegas, para conseguir lidar com a demanda. É difícil. É difícil, mas é possível. É verdade. Doutora Esmeralda. Sim. Então, como tem sido a sua experiência em relação a... Eu digo sempre que a enfermagem é mãe, porque a enfermagem está ali para acolher o paciente nos bons e maus momentos. É difícil lidar com paciente comum, quanto mais com paciente com alguma entidade oncológica. Como tem sido essa sua experiência, lidar com a dor do paciente
lidar com a dor dos familiares e lidar com a dor dos profissionais. Muitas das vezes são enfermeiros e técnicos que estão em estágio e têm esse primeiro choque com a realidade da oncologia e tem de existir alguém para colocar o seu ombro amigo. Acalma-te, respire fundo. Como tem sido a sua experiência? Bem, como disse a doutora Enelte, né, que não tem sido fácil, mas alguém tem que estar ali. E esse alguém somos nós enfermeiros também, né? Não é dizer que é fácil ou difícil, não é bem assim, porque quando a pessoa faz aquilo de vocação ou por gosto, quem corre por gosto não se cansa. Verdade. Então, nós estamos sempre ali com o coração aberto, né? Dar aquele ombro, conversar com o paciente. Como, assim, todo mundo diz que o câncer, eu tenho câncer, vou morrer. Não é bem assim. Porque como disse agora o doutor Helder, que quando a doença é detectada precocemente, a chance de cura é 99%. Infelizmente, não é o que acontece às vezes na nossa sociedade angolana por causa dos tabus, dessas coisas, porque eles dizem que é tala e outras coisas mais. Infelizmente, quando chegam já nas nossas mãos, Estadio a doença já avançado, está né? muito avançada. E levar essa notícia, lhe dar essa notícia aos pacientes que vêm com esse estádio muito avançado, eles às vezes acabam recusando isto. Então, às vezes, revoltam-se com os enfermeiros, porque os enfermeiros não fazem, deixam de fazer, não estou a ficar curado, tudo isso é uma conjuntura de situações que nós temos que estar ali à beira-leito, né? Tentar convencer o próprio paciente em primeiro lugar, depois a família, e depois ainda tenho a responsabilidade de lidar com os profissionais que em nenhum momento um dia falaram de oncologia e cá vieram parar. É verdade. Certo? E eu tenho essa dificuldade cá no Instituto Angolano de Controle de Câncer dos profissionais da enfermagem, porque muitos deles são enfermeiros por motivação. E ser enfermeiro por motivação não é a coisa fácil, porque eles pensam ser enfermeiro é só dar picas. Então, mas não é bem isso. Ser enfermeiro é uma conjuntura de muita coisa, de apoio, tocar, amor, conversar. Né? Então, assim, é essa tarefa toda que nós temos todos os dias de lidar aqui com nós. Mas não é difícil quando você corre com gosto. É Nós verdade. costumamos a ter alvos, mas temos chegado ao objetivo. Não é fácil, mas temos chegado lá. É verdade. Conforme eu sempre digo, todo profissional de saúde tem um psicólogo em si. Sim. Por que eu digo isso? Se fossem condições normais, o paciente negou a proposta terapêutica, ok, tô nem aí. Sim. A vida é sua, anemia, quis ir embora, vai. Tô nem aí. Mas não. Todo profissional tem a missão, primeiramente, de ser humano e, posteriormente, a missão de resolver o problema do doente. Se não puder resolver, acalmar, pelo menos, minimizar a dor. Doutora Paula, como tem sido a sua experiência para aqueles pacientes que negam o tratamento? Ok, eu já recebi informação que eu tenho um diagnóstico, a doutora já me explicou que eu preciso tratar, preciso fazer uma série de medicações, mas eu não quero. Não quero. É raro, a maior parte, eu não me lembro assim de paciente que negou o tratamento inicialmente. Alguns decidiram não fazer a cirurgia após o tratamento de quimioterapia, mais da mama, mas que posteriormente, após recidiva, optaram por fazer. Precisamos perguntar, saber do paciente se ele sabe o que o não dele significa. Um não por si só já é uma resposta completa, mas nós precisamos saber se esse não por que motivo
esse não. E tentar convencer o paciente de que o não dele, apesar de ser justificado, precisa ser reavaliado. Com Então, certeza. conversar frequentemente com o paciente nas consultas subsequentes para convencê-lo ou perguntar sempre na consulta se o paciente mudou de ideia e se precisa fazer. E felizmente para mim, para as minhas pacientes que depois de fazer a quimioterapia não queriam fazer a cirurgia, uma porque a família não queria, achava que não resolveria nada, e a outra porque queria fazer fora do país, no exterior do país. Detalhe, a que queria fazer no exterior do país não tinha dinheiro para viajar, nem sabia onde eu tiraria o dinheiro, e aqui a família não aceitava. Eu perguntei a ela se quando a doença voltasse, voltaria só no corpo dela ou para o restante da família, porque é importante, independentemente da opinião das pessoas que nos rodeiam, que nos amam, nós fazer valer a nossa vontade. Não pode ser a vontade só do outro, tem que ser a minha vontade, porque quem tem o câncer sou eu, quem vai fazer o tratamento sou eu, e quando o câncer recidivar, vai recidivar no meu corpo. E, felizmente, logo que o câncer recidivou, elas recorreram a mim, aos outros especialistas, e conseguiram tratar o câncer atempadamente, a recidiva. E é difícil, aceitar que o paciente não quer fazer, principalmente quando são pacientes jovens, mas os pacientes jovens são os que mais questionamento têm. Porque o que é que eu fiz? Deus me abandonou. É muito difícil até anunciar para um paciente jovem que ele está a recidivar, que a doença está a voltar. É muito difícil mesmo. Mas aceitar o não logo de primeira, apesar de ser uma resposta completa, não. Temos que não induzir, mas continuar a insistir, porque é o que se diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, bora tentar. Daí Permite, doutor Humberto, desculpa, só reforçar aqui a ideia. Desde a Convenção de Genebra, no final dos anos da década de 40, 1949, se não tenho enganado, é que confere autonomia e dignidade ao paciente, é que é necessário um termo de consentimento para qualquer tipo de abordagem terapêutica. Então é necessário que o paciente entenda qual será a sua abordagem terapêutica e que assine um termo de consentimento, tanto aceitando quanto rejeitando o tratamento proposto, para que em questões legais esse médico, esse enfermeiro seja respaldado e não ter problemas com a justiça. porque o que foi dito e não escrito não existe, né? Tu levou. Com certeza. Em breves considerações, eu gostaria que cada um de vocês desse um parecer para a comunidade em geral. Na segunda parte do nosso OncoCast teremos contos na primeira pessoa, passagem de testemunho na primeira pessoa, e eu gostaria que cada um de vocês aqui desse uma palavra para quem recebeu o diagnóstico de câncer hoje e pensa que é o fim de sua vida, para quem tem história familiar na primeira linha e está com receio de fazer o rastreio, com medo de procurar o que não quer achar. Isso é, infelizmente, o que alguns leigos dizem. Eu estou com medo de ir fazer exames porque não quero achar o que eu não quero. Mas é importante que quanto mais cedo for diagnosticado, melhor será a chance de resolver o problema. Doutora Esmeralda, algumas palavras de encorajamento para a comunidade. Bem, o encorajamento é para dizer que o câncer existe, ele está aí, e quanto mais cedo detectado, maior a chance de vida. Então, para dizer que, como disse a doutora Paula, é alteração de células, e todos nós somos constituídos de células.
Então é muito importante que a gente faça o rastreio, tanto do colo do útero, da mama e dos outras partes do corpo. Mas como o câncer mais assolado cá em Angola é mama e colo do útero e próstata, então é muito importante que isso se faça todos os dias, não esperando só o outubro rosa ou esses meses de Novembro Azul, né? novembro azul. Então todos os dias é muito necessário. E autoconhecer-se. Com certeza. Todos os dias palpar-se, ver-se, conhecer-se, para que, se alguma coisa de alteração aparecer no corpo, correr logo ao médico e saber o que é aquilo que eu não tinha antes e que agora já tenho 30 anos, 25 anos e tenho. Não negligenciar aquela situação, porque senão é aquilo que está ali, é o início do câncer e você negligencia e quando voltar já está um bocadinho muito mais avançado. Então, para dizer que é muito importante ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, fazer o check-up. Verdade. Obrigada. Verdade. E dizer que o câncer de mama não assola só mulheres, Sim, os homens Os homens também. também. Doutora Eunete, palavras de encorajamento. Sim, reforçar a ideia de que o câncer não é o fim de tudo, ou seja, é o fim de vida, e que é possível ter qualidade de vida mesmo estar a enfrentar um câncer. O que faz toda a diferença é o posicionamento do próprio paciente. Então, é necessário lutar contra a doença, é necessário optar por um estilo de vida mais saudável e achar estratégias de enfrentamento para poder lidar melhor com essa fase. E dizer que o apoio familiar é muito fundamental nessa fase. É necessário termos empatia, com os nossos familiares, porque é muito importante saber que, tá bem, eu tenho a doença, mas tem pessoas ali que estão ao meu lado a lutar comigo. Porque nós vimos que há muita diferença nos nossos pacientes quando têm apoio familiar e quando não têm. Então, encorajar também as famílias que o diagnóstico, como disse a doutora, não é transmissível. Então, vamos cuidar dos nossos familiares quando são diagnosticados com a doença. Vamos cuidar, dar amor e procurar compreendê-los, porque às vezes os pacientes não são compreendidos. Quem sente a dor é ele. Quem está a passar pela doença é ele. E às vezes, claro que cansa, muitas vezes os familiares, mas temos que ter muita paciência e entender que, se calhar, o paciente não faz aquilo porque quer. Não faz aquilo porque quer, mas é porque ele está mesmo a sentir. Então, é basicamente isso. Muito obrigada. Obrigado. Doutora Paula, por favor. Como disse a Esmeralda, o câncer existe, o câncer está aí. Nem tudo na vida é tala, nem tudo é praga. Precisamos de mais campanhas de sensibilização das pessoas em vários lugares, não só em Luanda, mas em Angola, para promover esse combate ao câncer, aos diversos tipos de câncer. Precisamos disso. Precisamos dizer aos familiares que o câncer não é transmissível, que as pessoas precisam passar a ser responsabilizadas por abandonarem os seus familiares com câncer, o que é muito frequente. O câncer, alguém uma vez disse, o câncer é natural nas mulheres. E eu perguntei, natural de onde? Câncer não é natural em ninguém. Câncer é uma alteração, é uma doença e que precisa ser erradicada. Nós podemos envidar esforços, unir esforços para ajudar as pessoas, porque hoje nós somos os profissionais que estamos a ajudar, mas amanhã nós podemos ser os profissionais doentes, porque todo ser que tem células está suscetível a contrair uma doença oncológica, mesmo sem antecedentes. Algumas causas são idiopáticas, não se sabe ao certo o que causou. Então precisamos fazer mais do que temos feito, porque já vimos que o que temos feito não é suficiente, tem aumentado de forma exponencial o número de pacientes diariamente no Instituto Angolano de Controlo de Câncer com patologias oncológicas diversas. Então precisamos ajudar a nós, aos nossos familiares e o público em geral para melhorar
qualidade de vida. E pacientes com câncer que estão a iniciar, que têm diagnóstico novo, outros que já estão a fazer tratamento e que frequentemente têm depressão, é normal, porque o câncer mexe com o psicológico, é uma doença muito emotiva e às vezes nós profissionais também paramos de atender para poder chorar, se bem que as pessoas não acreditam, né? Porque acham que nós somos frios. Então, o que se diz na gíria é que a esperança é a última que morre. Com certeza. Eu ouvi uma vez que quando um homem diz perdi a esperança, Deus diz perdi um homem. Então vamos ter esperança que em algum momento o câncer vai ter cura e que as pessoas que têm câncer vão se tratar e vão melhorar para continuar o convívio junto dos seus. Com certeza, muito obrigado. Doutor Helder, por favor. Subscrevo tudo com as colegas disseram. Estaria a chover no molhado. Mas queria trazer um dado importante que 5 a 10% dos cânceres têm um componente hereditário, ou seja, os pais, né, podem passar para os seus filhos. Então, esses cânceres, ou seja, o teu pai teve um câncer de próstata, eventualmente você tem 5 a 10% de ter esse câncer de próstata. Então, aí, aos 40 anos, é necessário começar a fazer aí o rastreio para que, caso tenha, seja diagnosticado precocemente. Como nós falamos aqui, né, durante todo o podcast, que o diagnóstico precoce melhora o prognóstico, melhora ou potencializa as chances de cura. Então, é essa mensagem que eu quis deixar aqui para terminar. Muito obrigado. Foi hoje, então, o nosso OncoCast, onde falamos de um tema extremamente importante, como lidar com o diagnóstico de câncer. Tive comigo os meus convidados. Mais uma vez, agradecer a vossa presença. Esperamos contar convosco nos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigada.